Olá, sou o Florenan, designer, programador, e esse é o devlog de número 3. Hoje vai ser mais rapidinho, um pouco diferente, porque essa semana foi muito corrida, eu fiz muitas coisas diferentes. Muitas coisas aqui em casa também, tive que botar um armário na parede, a gente mudou algumas coisas, tive que montar um berço, que a gente comprou um berço novo para nossa filha. E também tive bastante trabalho. Eu tinha prometido para vocês aí que na semana passada eu ia trazer mais novidades sobre o CRUD com sessão e login que eu estava estudando. Eu resolvi adiar para começar a estudar isso novamente nessa semana que vai entrar agora. Eu já estou com uns projetos novos legais em mente para estar estudando e trazendo. E basicamente essa semana de trabalho eu foquei nisso aqui, que foi um trabalho que eu fiquei fazendo para minha esposa, do ateliê dela. Então, vai sair uma gravação sobre isso também, inclusive. Mas, basicamente, eu mon- é, ela montou isso aqui, a gente montou isso aqui no Canva junto, né? Com a identidade visual das coisas que ela queria. Isso aqui é um Linktree para colocar no Instagram dela. E aí eu fui, peguei essa versão, transformei numa versão mais alta, numa versão para computador, para poder eu ter um pouco de noção. E aqui eu dividi em algumas caixas para encaixar como se fosse um flexbox, né? Então, basicamente fazendo o design do front-end mesmo para transformar numa aplicação que fique responsiva. E isso aqui seria toda essa parte aqui é um flex em coluna, né? E que ia ter essa parte primeira principal aqui, que seria esse header, que ia ser um flex em, em linha, um space between para poder separar os dois elementos. E você pode ver que são esses daqui, ó. Eu juntei esses três juntos. Esse aqui eu juntei para cá, não precisa botar ele para botar no meio, porque o elemento já tem a parte aqui de cima, então eu posso colar ele aqui em cima que não tem problema. Então, basicamente isso, essas aqui mais ou menos a mesma coisa. Elas são um pouquinho acima do meio, mas ela já tem um espaço embaixo, então consegue manter esse aspecto legal. Esse aqui fica colado embaixo. Esse aqui faz parte do mesmo lugar desse aqui, mas ele vai ficar vazando para fora um pouco, porque eu acho que assim eu consigo proteger dessa bolsa não encostar aqui, ó. Nesse caso, por exemplo, de que está tudo apertado aqui. Mas ainda não comecei a produzir o código, o CSS, então ainda não sei exatamente como fazer isso aqui. Foi só uma ideia, né? Então ainda tô em produção ainda. Estudei algumas coisas legais sobre, por exemplo, como usar o command line do GitHub e criar repositório, deletar repositório, editar repositório, todo esse tipo de coisa direto do GitHub, não em Git, só direto pela linha de comando. Foi bem legal ter aprendido essas coisas porque agiliza bastante o processo, né, cara? Tem que ficar abrindo o GitHub para poder ficar criando manual, aí ter que clonar, eu acho, e fazer o push, né? Eu fazia assim, eu acho muito demorado, entendeu? Acho que para o dia a dia do dev é melhor você saber fazer tudo na linha de comando, que é mais rápido. E, e aprendi também como deixar mais de um usuário configurado, porque se você usar só o ponto .git tradicional, se não usar a linha de comando do GitHub, você tem que ficar ou configurando toda vez, ou você tem que ter uma configuração local para cada repositório. E se no mesmo repositório você quiser, por exemplo, para critério de teste, fazer push em contas diferentes, já complica também. Então, com GH repo, com GH é muito mais fácil. Você dá GH out switch, que é esse comando, e ele simplesmente troca o usuário. Eu vou até mostrar aqui, ó. GH out switch. Pedir minha senha, ó, para a conta Floinan. E porque o que acontece, eu tenho uma conta no GitHub chamada meu link que eu uso para
para encurtar links, para fazer projetinhos onde eu vou ter um link mais bonito dentro do GitHub. Então eu uso aí essas duas. A Flow, obviamente, é a minha principal. Essa é outra onde eu deixo só esses projetos para encaminhamento de link. E concluindo, vou falar um pouco sobre outro trabalho que tem mais a ver com design, mas é um trabalho que eu tenho feito aí essa semana. Então, já que eu não tive tanta coisa de desenvolvimento, vou mostrar um pouco do trabalho de design que eu fiz também. Eu fiz isso aí, esse preview dessa capa aí. É um livro de patrocínio que eu estou fazendo para um esporte clube local aqui da minha cidade. Basicamente é isso aí, ó. A capinha. Primeira página, falando um pouco sobre a história, aí, os galera do time de futebol aí, recrutado. Subdivisões, o troféu. Cadê aí? Tem só isso por enquanto. Na verdade tem mais uma página que está sendo feita. Mas tá aqui. Cadê? Mas também não está completa, só para mostrar mesmo para vocês. E basicamente esse foi o trabalho, o andamento dessa semana. Claro que eu estudei um pouco de teoria também, assim, sobre servidores, sobre autenticação em geral. Então, porque eu acredito muito que o nosso processo de aprendizado, inclusive quando você dá tempo para você aprender as coisas de forma natural, como é que eu posso dizer? Às vezes você foca muito em aprender uma coisa só, você acaba ficando exaurido daquilo, seu cérebro. Então, às vezes você para e foca em outra coisa que você também precisa aprender, parece que não, mas às vezes você está otimizando seu tempo, porque quando você vai voltar naquele assunto anterior, você já entendeu muito mais ele, porque o seu cérebro teve tempo de processar isso, né? O fato, às vezes, você dormir e acordar no outro dia, muitas das memórias e coisas que você aprendeu são concretizadas durante o sono. Para quem, por exemplo, eu toco violão, muitas vezes, para quem toca violão sabe como é que isso é uma coisa muito comum. Você tenta ficar tocando uma música várias vezes, aí você já tipo não está conseguindo melhorar muito aprendendo ela, aí você deixa para lá. Então, uma semana depois pega o violão de novo, vai tentar tocar e de primeira ela sai quase perfeita. Isso é algo muito comum, e isso é porque o violão exemplifica muito fácil essa questão. Mas isso acontece também quando você está aprendendo uma tecnologia, aprendendo algum, a tentar debugar um programa. É muito assim, isso é muito comum, né? Você está lá tentando debugar um programa várias vezes, aí tu só sai, toma um ar, respira um pouco, aí do nada, eureka, pô, você é doido. Já aconteceu comigo isso quando eu estava programando um jogo em Python e eu tinha que ensinar física pro bichinho, porque era uma biblioteca muito primitiva, né? Que a galera da faculdade fez. E aí eu usei essa biblioteca. Ela era construída em cima do Pygame. Era a Pplay, lá na UF. E aí eu precisava ensinar física pro boneco, só que eu não tinha entendido isso muito na época ainda. Isso faz muito tempo, inclusive. Eu não tinha tanta experiência assim. Era uma das minhas primeiras experiências fazendo um projeto de fato com programação. Antes eu só tinha mexido com código aprendendo, né? E aí eu tava, pô, tinha ficado cansado já, eu tava fazendo outra coisa, eu tava tomando banho quando eu encostei a mão na parede assim. Aí eu, caraca, é isso? Então, assim, às vezes você precisa dar um tempo para o seu cérebro dar uma recalibrada. Então, hoje o devlog foi um pouco mais informal, mas é isso aí. Então, qualquer coisa, só deixar aí nos comentários. Vejo vocês na próxima.